Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início essa semana ao capítulo 1, que são os fundamentos da genética, e nós vamos iniciar com Mendel e a origem da genética. Nós vamos conhecer um pouco sobre a história de Mendel, que foi o idealizador do estudo da hereditariedade e que abriu espaço para que a gente pudesse ter o conhecimento que nós temos hoje a respeito de transmissão das características. Então, vou deixar aqui para vocês um vídeo animação falando um pouco de Mendel e os seus experimentos com as ervilhas. Vou deixar uma atividadezinha também lá no final e qualquer coisa nós estamos disponíveis para tirar as dúvidas, tá bom? Porque as pessoas muitas vezes se parecem com seus pais? Porque algumas pessoas possuem o nariz mais avantajado? Ou 6 dedos em uma mão? Porque geralmente temos 2 olhos e não 3? Perguntas como essas instigaram grandes mentes no passado e, graças a elas, avançamos muito na compreensão da hereditariedade. Ou seja, como os seres vivos passam características para os seus descendentes? O que é um gene? A resposta para essa pergunta mudou muito nos últimos tempos e até hoje é polêmica. Podemos pensar em um gene como uma unidade de hereditariedade, ou seja, algo que os seres vivos possuem e que passam para os seus descendentes, e que determinam uma característica biológica de uma espécie. Quando uma pessoa tem filhos, ela passa adiante cópias dos seus genes, que determinam diferentes características, desde a forma do corpo e posição dos membros, até coisas mais sutis, como o tipo sanguíneo ou sua visão de cores. São pré-definidos pelos genes, apesar do ambiente poder afetar como os seres vivos se desenvolvem. Essas instruções passadas de geração para geração determinam, em boa parte, a estrutura e o funcionamento básico de cada espécie. Desde a descoberta do óvulo e do espermatozoide, no século XVII, cientistas tentaram descobrir como essas células se relacionam com a reprodução e com a transmissão de características dos pais para os filhos. Na época, alguns acreditavam que dentro do espermatozoide havia um ser completamente formado em miniatura, que precisava do corpo da mãe para crescer. Outros acreditavam que nos gametas havia uma matéria com instruções para formar um novo ser. Mendel foi o primeiro a descrever padrões de hereditariedade. Em 1860, ele fez experimentos cruzando diferentes tipos de ervilhas para ver como seriam as plantas resultantes dos cruzamentos. Ele descobriu que os seres sexuados passam metade das informações que os formaram para seus filhos. Assim, um novo ser possui metade das informações do pai e metade da mãe. Mas nem todas as informações se manifestam de forma visível. Existem versões de genes, chamadas de alelos recessivos, que nem sempre se manifestam, mas são carregados pelos organismos. Por exemplo, se sua mãe tem olhos azuis, mas o seu pai não, é possível que você não tenha nascido com olhos azuis, mas mesmo assim você carrega informação para olhos azuis no seu material genético e pode vir a ter filhos com olhos azuis. Em alguns casos, essa combinação pode resultar em condições incomuns ou doenças como alguns tipos de albinismo e anemia. Apesar de perceber alguns dos padrões da herança de características, Mendel não sabia o que exatamente era passado de um indivíduo para o outro. Ainda assim, seus estudos forneceram as bases para que os cientistas posteriores avançassem muito na área que ficou conhecido como genética.
Graças a esse campo da ciência, hoje sabemos que quando somos formados, recebemos metade do nosso material genético do pai e metade da mãe. Neles estão os genes, pedaços de informações que, quando interagem, determinam várias características nossas. O processo pelo qual herdamos características dos nossos ancestrais está intimamente ligado a outro processo biológico do qual já falamos aqui, a evolução. Se um gene dá uma característica a um ser vivo, que o ajuda a gerar mais descendentes que outros indivíduos daquela espécie, é provável que em algumas gerações esse gene se torne mais comum nessa população. Por isso, os genes, em conjunto com o ambiente, guiam a mudança das espécies ao longo do tempo. A grosso modo, algumas versões de genes são melhores para os indivíduos e serão passados adiante, enquanto outras versões podem trazer grandes prejuízos e até impedir que os indivíduos que os possuem se reproduzam. Essas versões que prejudicam têm menos chances de serem passadas para as próximas gerações. Ainda temos muito o que entender sobre como os genes funcionam e como eles interagem com o ambiente durante o desenvolvimento dos seres vivos. Mas levando em conta o que sabemos, já dá para dizer que os genes estão por detrás de muito mais coisas nas nossas vidas do que imaginamos.